Ai, meu Deus do céu, vestir preto num dia de calor de novembro, meu Deus do céu, eu devo ser louco das minhas ideias, só pode. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Ironia Crônica, mais um vídeo aqui, de novo, falando sobre livros. Eu disse que esse canal não ia falar só sobre livros, mas aparentemente tudo que eu falo é sobre livros nesse negócio, então eu tô sendo extremamente hipócrita. Bem, o assunto de hoje é sobre o Rei Arthur e mais especificamente as obras que eu tenho aqui sobre o Rei Arthur. Só que eu decidi fazer uma coisa diferente. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre as Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Depois eu quero falar sobre as Brumas de Avalon, que é da Mary Zimmer Bradley. E depois eu quero fazer um outro vídeo comparando as duas obras. Então, assim, na verdade, basicamente isso aqui vai ser o começo de uma trilogia. E é isso. Vamos lá. As Crônicas de Arthur são escritas pelo Bernard Cornwell, que é um escritor de ficção histórica. Então, a forma com que ele escreve não é fantasiosa. Você não vai ver dragões, você não vai ver magia e bolas de fogo e tudo mais. É uma coisa muito histórica, é uma coisa assim realista mesmo. Não, você não tem assim grandes exércitos cavalgando, espadas afiadas e tudo. Não, você tem parede de escudo e gente suada e sangrando e osso quebrado. É assim como o mundo funciona mesmo. Não tem aquela coisa cinematográfica não. Bem, para começo de história, as Crônicas de Arthur têm esse nome no Brasil. Lá no exterior, essa saga é chamada de The Warlord Chronicles, que é como se fossem as Crônicas do Senhor da Guerra. Porque o Arthur, em nenhum momento dessa história, é rei. Isso mesmo, o Arthur não é Rei Arthur, ele é só Arthur. Isso porque não existe nenhuma evidência de que tenha havido um Rei Arthur na Britânia, né? Que é a Inglaterra ancestral, antes de ser chamada de Inglaterra, né? Não existiu nenhum Rei Arthur, na verdade. Mas existem alguns indícios de um líder militar com o nome de Arthur, e em determinado momento ali existiram muitas pessoas com o nome de Arthur, então provavelmente teve um Arthur famoso naquela época. E é assim que a história começa, na verdade, com um cara que é um grande líder militar com o nome de Arthur. Ele unifica várias tribos ali e tudo mais, mas ele não é em nenhum momento um rei. Na verdade existe um rei a que ele é subordinado, e tudo isso que a história comenta, mais ou menos. Só que a história não começa aí. A história começa, na verdade, muitos anos depois. A gente acompanha o Dervel, que se escreve Derfel, mas se fala Dervel. E ele já tá velho já, ele não tem uma mão, isso é muito importante, porque ele é maneta da mão direita ou esquerda? Não lembro. E ele já tá velho e ele tá contando a história para uma jovem chamada Igraine. A Igraine, ela é uma princesa que meio que acolhe ele ali, ele vive ali naquele lugar. E ele tá contando essa história pra ela porque ela quer conhecer a verdadeira história do Arthur. Porque as pessoas contam como era o Arthur de uma forma, e ela, na verdade, ela quer conhecer a história real para que ela transforme isso em um livro, transforme isso em algo que possa ser repassado. Então ele escreve a história no idioma dele, que é o saxão, que pouquíssimas pessoas dali entendem, inclusive o cara que mantém ele ali em cativeiro, que cuida dele, que é o Samsun, não entende esse idioma. Então o Dervel, ele fala que ele está escrevendo o evangelho em saxão, para que o cara não entenda o que está sendo escrito ali. Ele está escrevendo essa história em saxão e ele está entregando essa história para a princesa, que está entregando para um tradutor. Só que a princesa, ela não quer acreditar em muitas coisas. Então o Dervel, ele fala: olha, o Arthur em nenhum momento foi rei, em nenhum momento ele fez tal coisa, não existiu essa passagem de que, não sei, aconteceu um milagre tal. Mas a princesa, ela não está muito interessada nos fatos reais. Então ela pega essa história e ela entrega para o tradutor, que transforma em uma outra coisa. Mas o que a gente está lendo é a versão do próprio Dervel. Então o que chegou para nós, na realidade, né, as lendas do Rei Arthur, sobre, sei lá, o Graal e sobre o Lancelot e tudo mais, tudo isso é o que o tradutor fez para lá. Então a história real, a história que está escrita aqui das Crônicas de Arthur, é o que o Dervel vai contando, e que ele sabe que a princesa vai mudar depois.
Bem, a história, ela, para começo de conversa, ela se passa ali no final dos anos 460, 470, por volta do ano 500 depois de Cristo. Nisso, o cristianismo ele tá numa franca ascensão, sabe? Ele tá dominando tudo. Então, é por isso que eu falo que muita gente que não entende muito bem. Existem algumas religiões que são cruéis, que matam e que trucidam membros de outras religiões, e as pessoas não entendem que o cristianismo já fez isso também. Então você tem que admitir que o cristianismo já fez algumas coisas terríveis. E essa é uma época de completa devassidão, assim, sabe? O cristianismo estava entrando e destruindo várias e várias civilizações que estavam lutando em nome, né, de Cristo e em nome da Igreja Católica, que estava ali se fortalecendo na época. O Império Romano havia acabado de ter uma queda, né? Se vocês lembram das aulas de história, existe um período que é o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média, e que esse período acontece com a queda do Império Romano. Então isso está acabando de acontecer. O Império Romano acabou de ser completamente declarado morto, né? E tudo que fazia parte do Império Romano, todos os outros reinos, foram declarando uma certa independência. Então, na Britânia, que havia sido parte do Império Romano, agora as várias tribos estão se consolidando como reinos. E existe um rei que manda em todos os outros reis. E este rei é chamado de Pendragon. O Pendragon da Britânia, ele é o Uther. E o Uther, ele tem um filho legítimo, chamado Mordred, e ele tem vários filhos ilegítimos, como o Arthur e a Morgana. O Arthur e a Morgana, eles são irmãos nessa história, mas eles não são como lá no Brumas de Avalon, sabe? É uma relação muito mais irmãos do que nas Brumas de Avalon, e principalmente eles são brutos. É uma história muito mais bruta do que nas Brumas de Avalon. Não tem aquela rasgação de seda, não tem aquelas declarações de amor. É uma coisa muito mais visceral. O Uther, ele só tem esse herdeiro, só tem esse Mordred como herdeiro legítimo. Os outros são filhos ilegítimos. E eventualmente numa batalha o Mordred morre, e a única esperança de transmitir a linhagem é com o filho que está para nascer do Mordred. O Mordred, ele era casado e a esposa dele está para ter um filho, e a história começa justamente nesse nascimento. A mãe da criança, ela é extremamente cristã, ela não gosta da ideia de pessoas pagãs e dos rituais de bruxaria que existe ainda na Britânia. Só que a Morgana, que é a tia da criança que está para nascer, ela é uma sacerdotisa. E no momento em que a criança tá para nascer, a criança tá tendo muito trabalho para nascer, o Uther manda a Morgana ir lá e fazer o nascimento da criança, porque a criança tá tentando nascer no nascimento cristão, né? Tá cheio de crucifixos no lugar, tudo. Mas assim, a criança não tá nascendo. Então a Morgana vai lá e faz um parto pagão na criança. E isso dá, sei lá, um rolo no começo da história que é terrível. O Dervahl é criança no começo da história e ele ajuda no nascimento da criancinha que tá pra nascer. Que aliás recebe o nome de Mordred também, como era o pai. E essa criança, ele vai ser o futuro Pendragon, ele vai ser o futuro rei de todos os reis da Britânia. Então, a Norwina, que é o nome da mãe do Mordred, aliás, essa história tem muitos nomes complicados, tá? Então, já vou avisando que tem alguns nomes um pouquinho difíceis, como, sei lá, Guluf, que sei lá como que se pronuncia isso. A Norwina, que é a mãe do Mordred, ela tá procurando um marido que seja cristão e que reflita os ideais cristãos, que ela é extremamente beata. Só que ela confia num cara lá que não é muito legal e que, enfim, esse cara basicamente dá um golpe de estado e tenta matar a criança. Então o começo da história é o Dervahl junto com a Morgana fugindo com essa criança e tentando fazer com que ela sobreviva e levar ela até um local seguro para que não aconteça um golpe de estado e que o reino não caia nas mãos de uma outra tribo. E nesse ponto chegou Arthur para defender esse bebê recém-nascido, né? E é aí que a gente tem o primeiro contato com o Arthur. O Arthur, ele é um líder de exército, de cavalaria. Ele tem um grande renome como um guerreiro, mas em nenhum momento ele é rei. As pessoas respeitam ele como líder, mas ele não é rei porque ele é filho ilegítimo do rei Uther.
E o Dervel, ele ajuda a proteger a criança, ele cai nas graças do Arthur. O Arthur, inclusive, dá alguns cargos pra ele de liderança, dá uma missão pra ele pra ir lá do outro lado do mar, ajudar a proteger um reino lá e tudo mais. E o Dervel, ele passa a se tornar um amigo do Arthur. Então toda a história é contada do ponto de vista de um amigo do Arthur, e não do Arthur, de verdade. A história então é dividida em 3 volumes, sendo o primeiro O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e Excalibur. Essas 3 histórias acompanham respectivamente a infância e a adolescência, a vida adulta e também a velhice do Dervel, enquanto ele acompanha o Arthur na tentativa de unificar os reinos da Britânia. A Britânia está passando por um período de questionamento de identidade religiosa, porque os povos estão se tornando cristãos e abandonando algumas tradições. E isso causa a ira de principalmente muitos sacerdotes da religião mais antiga, como o Merlin. O Merlin aqui ele é mais um líder tribal do que tecnicamente um mago. Ele não é um mago, as pessoas falam dele como um druida, como um sacerdote. E ele é um cara que ele tem muita autoridade onde ele chega. O que ele fala, as pessoas se borram de medo, porque ele é o maior druida da época dele. E as suas principais auxiliares são a Morgana, que ela tem o rosto queimado e coberto por uma máscara de ouro, e a Nimue, que ela faz o papel da Viviane nas Brumas de Avalon, mas ela é uma jovem que ela divide a cama com o Merlin e ela está sendo treinada para ser a substituta dele depois. A Morgana fica com muita inveja disso porque era para ser o papel dela e ela sente que ela está sendo substituída pela Nimue. E a Nimue ela é a principal paixão do Dervel. O Dervel gosta muito dela porque ela tem aquela mesma autoridade que o Merlin tem, sabe? Ela tem aquela mesma imposição que o Merlin tem nas outras pessoas. Então a Britânia está basicamente numa tensão religiosa imensa, à beira de uma guerra civil, principalmente porque está chegando o ano 500 e alguns padres dizem que vai ser o ano do fim do mundo, que Jesus vai voltar no ano 500 e que todo mundo tem que se preparar e que a Britânia tem que se livrar de todos os pagãos, todos os bruxos, todos os feiticeiros, porque se eles não se livrarem disso, Jesus não vai voltar, tem muito disso. Os cristãos estão numa franca guerra ideológica. Existem algumas pessoas que são que são cristãos e que respeitam a religiosidade dos outros, mas a maioria dos cristãos aqui é extremamente preconceituoso. E assim, não é uma crítica, mas é que assim, é como as pessoas se comportavam naquela época, então não tem como fugir da verdade histórica, sabe? É assim que as pessoas se comportavam mesmo. Então as pessoas eram queimadas na fogueira tanto pelos pagãos quanto pelos cristãos. Acontecia, tipo, barbaridades dos dois lados, literalmente. Não tinha escapatória. E então as pessoas eram de uma religião, elas faziam coisas horríveis com pessoas de outra religião, porque sim, sabe? E os pagãos, eles têm um costume muito engraçado de cuspir para afastar o mal. Então esse livro, sei lá, você fica assim, ó, quantas pessoas cospem. Então essa história, ela não tem assim aquela magia como a gente é acostumado a ouvir falar sobre o Merlin, sei lá, com bolas de fogo e cajados e tudo mais. É uma coisa muito mais subjetiva, é uma coisa muito mais psicológica, do tipo assim, se você quebrar esse pedaço de osso, o seu desejo vai se tornar realidade. E realmente acontece, mas a pessoa fica naquilo. Será que realmente foi com essa magia que aconteceu ou foi outra coisa que causou? Tem muito disso, sabe? Existe, por exemplo, uma cerca mágica que eles colocam lá uns ossos e que a pessoa não consegue ultrapassar. Mas será que a pessoa não consegue ultrapassar porque ela acredita que ela vai ser amaldiçoada se ela vai passar daquilo ou se aquilo é uma magia real? Então é uma coisa muito mais psicológica do que uma magia de verdade. Não existem raios e bolas de fogo. Existe algo religioso e psicológico naquilo ali. Existe mais truque do que uma magia de verdade. Eventualmente a gente acompanha as lutas do Dervel e do Arthur contra os saxões que estão invadindo a Britânia, e isso foi algo que aconteceu de verdade. Existiu uma grande campanha dos saxões que invadiram a Britânia e que realmente dominaram. Aí depois surge a época dos vikings e tudo mais, que é das crônicas saxônicas, que é a época do Cornwall também. Mas essa é uma época ali no finalzinho dos anos 400 e pouco, começo dos anos 500. Já os vikings é lá para os anos 800, então uns 300 anos depois. Só que aqui no começo, os britânicos, eles estão sendo devastados pelos saxões e eles precisam se erguer em torno de um líder em comum, um líder militar que possa enfrentar os saxões.
E assim vão surgindo vários outros personagens. Então surge a Guinevere, por exemplo, o Lancelot. O Lancelot nessa história, meu Deus do céu. Porque o Lancelot, que a gente conhece em outras histórias, como nas Brumas de Avalon e tudo mais, ele é extremamente honrado e bondoso. Só que tudo isso é, na verdade, uma versão que a gente escuta do Lancelot. Lembra que eu falei que tinha a Igraine lá, que é aquela jovem que ela não queria acreditar na história do Dervahl e ela estava modificando a história? O Lancelot que a gente conhece lá nas outras histórias é a versão modificada, porque a verdade sobre o Lancelot é que ele é um desgraçado. O Lancelot, ele é um vilão, ele é um cara que ele compra músicos e contadores de histórias para falarem como ele é corajoso e como ele é um guerreiro, e na verdade ele puxa o tapete de todo mundo. Ele é um homem extremamente ruim, assim, malvado, ele é maldoso mesmo. Ele, em determinado momento, ele casa com uma pessoa morta para ele ter acesso às terras da pessoa. Então, assim, literalmente, ele tira uma pessoa do túmulo para se casar com ela. Isso é, tipo, uma coisa bizarra. E tudo isso é feito por um padre, porque é um casamento cristão. Pra vocês verem como a pessoa era louco naquela época. Então a história é muito mais visceral, as batalhas aqui são muito mais sangrentas. Você não tem, assim, lutas, como eu falei, você não tem assim espadas cortantes e escudo e pessoa cavalgando, uma coisa meio Senhor dos Anéis. Você tem algo assim muito mais brutal, uma parede de escudos, uma espada que perde o fio logo no terceiro golpe e vira basicamente um porrete de metal. Você tem uma lança que enrosca no osso da outra pessoa e você, sei lá, perde a arma e você tem que pegar uma outra coisa. É assim, batalhas na lama, na chuva, no sol, na areia. Não são cenas de batalha bonitas, são cenas angustiantes e você vai lendo e você quer que aquilo se resolva e você não sabe como aquilo vai se resolver. Então é imprevisível. Então a todo momento que você está lendo as Crônicas de Arthur, você não sabe como aquele personagem vai sobreviver na próxima página. É uma história que... Você sabe que o Dervahl ele vai sobreviver lá no final, que ele vai ficar velho e ele vai contar a história. Mas toda vez que você vira uma página, você não sabe se aquela pessoa que você se ligou, como por exemplo o Galahad, que é o meu personagem favorito da história, você não tem noção se ele vai realmente sobreviver na próxima página, porque você sabe que não é como a lenda do Rei Arthur, que as pessoas contaram lá na frente, em que fulano sobrevive para fazer isso, aquilo, outro. Essa é a versão real, é a versão em que as pessoas morrem antes do tempo. A versão de Tristão e Isolda, por exemplo, que tem aqui, porque Tristão e Isolda é meio que uma side quest das Crônicas de Arthur. Tem as histórias das crônicas do Rei Arthur e tudo mais, e tem a Tristão e Isolda é meio que assim, um spin-off, né? E também tem aqui, e assim, é uma tragédia, é algo assim, pior do que Romeu e Julieta. E você sabe que aquilo vai terminar mal, mas termina assim pior ainda. É uma coisa terrível. Então é uma história que ela não poupa o seu coração, ela não é maquiada, não tem assim... E essa é uma crítica minha, por exemplo, às Brumas de Avalon, que é tudo extremamente idealizado. Aqui não, aqui é brutal. Então é isso, essa é a minha recomendação das Crônicas de Arthur. Eu poderia fazer uma resenha toda mais elaborada, mas eu recomendo vocês a verem do Alegria Literária, do Mikael e da Glaucia, que eles também fizeram um bate-papo muito legal, porque na verdade é uma história que envolve muito mais. Tem toda a questão da Guinevere e, como eu falei, do Lancelot, e tem toda uma questão histórica que eu espero que vocês leiam, porque é um livro para subverter as outras histórias de Rei Arthur que vocês conhecem. Eu também pretendo fazer um vídeo sobre as Brumas de Avalon, falando um pouco mais sobre essa história, que tem os mesmos personagens, também tem o Merlin, também tem o Arthur, a Morgana, a Guinevere, e não tem o Dervahl, porque ele é um personagem exclusivo das Crônicas de Arthur, mas é uma história que ela é contada de um ponto de vista diferente, é contada do ponto de vista da Morgana e da Guinevere, na verdade, né? E então, assim, eu pretendo fazer um vídeo sobre as Brumas de Avalon e depois eu pretendo fazer um vídeo comparando as duas obras, o que eu acho de uma de outra, o que eu acho melhor em uma e melhor na outra. Mas pra ser sincero, entre as duas obras, eu prefiro as Crônicas de Arthur, porque apesar de as Brumas de Avalon ser muito mais, assim, focadas nos personagens femininos, que aqui assim, elas quase não aparecem. Elas aparecem, mas elas não têm não tem tanto protagonismo quanto nas Brumas de Avalon.
As Crônicas de Arthur, ela é uma história mais visceral, ela traz veracidade sobre como era a vida naquela época, como as pessoas viviam nos anos 500 depois de Cristo. E não era, sabe, um conto de fadas das pessoas, não era assim uma coisa, as pessoas declarando amor a todo tempo. Não, as pessoas viviam um ano após o outro e tentando sobreviver às doenças e pestes e guerras e tudo mais que existia naquela época. Então muito obrigado se você assistiu até aqui, curta, comenta, compartilha, faz tudo que vocês sabem aí que vocês têm que fazer. E digam pra mim o que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos, porque eu já fiz uma bookshelf tour aqui, vocês sabem os livros que eu tenho. Então me falem o que vocês querem que eu exponha nesse canal e eu fale pra vocês. Também tem tags, também tem coisas que eu posso fazer. Então digam aí pra mim o que vocês querem de mim. Muito bem? Até mais!